Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje vamos falar da EZTEC. É uma empresa que quem acompanha o canal já conhece já faz tempo, né? A gente sempre fez vídeo dela desde o início e isso porque ela acho que ainda dá para considerar, né, a melhor construtora da bolsa. É uma empresa totalmente verticalizada que, né, consegue a rentabilidade aí bem superior a qualquer outro par. Enfim, tem seus momentos também de altos e baixos. É uma construtora de comportamento cíclico, né? Ela lança em ondas, então tem períodos de muito lançamento, períodos que ela controla os lançamentos e tal. Então o resultado não é regular por causa do reconhecimento do resultado das construtoras pelo método POC. Então acaba que mesmo a EZTEC já sendo uma construtora, né, reconhecida e tal, ainda assim você vê que o mercado ainda tem um pouco de dificuldade de entender esses negócios de construtora. Isso aí pra gente é excelente, porque nós já estudamos bastante, tem vários vídeos aí, só vocês procurarem no canal, que a gente fala sobre construtora, sobre como olhar, os pontos mais importantes, né? Tem bastante material. E aí quando a gente entende, fica muito fácil acompanhar, né? E você vê que o mercado é perdidaço. Você vê que geralmente as construtoras que são recomendadas pelo mercado são aquelas que lançam constantemente, né? Lançam mais ou menos o mesmo volume, assim, não muda muito de um ano para o outro. Por quê? Porque aí o resultado acaba se equilibrando, né? Você tem POC de várias safras e fica mais ou menos ali uma receita, um resultado operacional, um lucro estabilizado, né? Quando você tem essas empresas mais sazonais que lançam quando o ciclo tá bom e diminui, dá a impressão que o mercado não consegue entender essa variação dos resultados, né? Enfim, é bom pra gente, tá? Então, tá aí, a EZTEC é uma empresa que, para ser bem honesto, né, eu falei que ainda talvez seja a principal construtora, tá? Porque os últimos anos dela assim, não foram muito bons, não, né? Não foram ruins, mas a empresa deu assim uma patinada que faz tempo a gente não via, né? Agora o mercado está todo serelepe, porque com expectativa de queda na taxa de juros, né? O mercado financeiro, o mercado imobiliário muito dependente da taxa de juros, deu uma alta, quase 100%, né? Você vê que a escala aqui está bem deprimida, né, de preço, ela chegou a valer mais de R$ 50, tá? E é uma empresa que tem muito valor, tá? Com certeza, a EZTEC, né, enfim, mesmo que passou por um período agora, uns empreendimentos que ela não vendeu bem e tal, mas no geral, né, a empresa entrega muito. Então vamos lá, direto aqui para o balanço, né, para a gente mostrar só um pouquinho disso. Então olha só, o último ciclo ruim, vamos dizer assim, foi lá por 16, 17. Né, a gente vê o quanto o lucro caiu aqui, ó, 2018 chegou, né, o menor patamar e depois foi recuperando à medida que a empresa foi lançando mais. Aí veio a pandemia também, né, deu um outro ponto ali meio de inflexão, mas, né, no geral a empresa vem entregando resultados bons já faz tempo. Mas você tem que entender que vai ser um ano mais forte, depois vai passar períodos mais fracos devido a essa ciclicidade, né? Mas a empresa vai evoluindo. Em 2013 ela chegou a ter 600 milhões de lucro quando teve um não recorrente grande lá de vender o EZ Towers e tal. Mas no geral ela gera muito valor no longo prazo. Aí quem é acionista de longa data, né, com certeza sabe. Então vamos dar uma olhada aí no resultado dela agora, do segundo tri. Já foi um resultado melhor, tá? E no geral ela conseguiu vender algumas coisinhas, tá meio encalhado, o ritmo de lançamento tá bom. Então, né, no geral, foi um resultado bom para uma empresa que viveu uns últimos períodos aí um pouco mais duros, né? Tá aparecendo direitinho aqui na tela, tá? Vamos embora. Então aqui tem alguns destaques para uns lançamentos, né? Lembra que eu sempre reforcei aqui, né, como se analisa a construtora, né? O pilar de lançamento, venda e entrega, né? Enfim, ainda tem que acompanhar nas entregas, tem outras coisas lá, distrato, tudo mais. Mas esse é o pilar. E agora, né, destaque para uma coisa importante que tem acontecido nas construtoras, que é a revisão de orçamento impactando margem bruta, tá? Então a gente viu isso bastante lá na Mitre, né? Outras construtoras sofreram também, tipo a Tenda foi o exemplo clássico, né? O número da Tenda foi bem grave, né? A Mitre teve uma queda de margem bruta bem relevante, e então é bom dar uma olhada aí nas outras construtoras, ver como é que tá indo, tá? Mas enfim, eles voltaram a lançar e vender bem, então lançaram aqui um projeto, né, Tatuapé East Blue, que já vendeu 47%. Esse outro tá lançado ainda não. Ah, aqui tá 34% vendido. Ou seja, né, o Zetec voltando a mostrar uma performance de vendas boa, né? Uma coisa que ela tava vendendo, mas não tava tão bem assim, né?
Então, enfim, né, o lucro líquido foi quase o dobro. Isso aqui é o de menos, tá? Porque o lucro líquido, as métricas da DRE, elas vão sendo reconhecidas conforme o POC avança, né? E a gente teve períodos de lançamento mais concentrado, aí na pandemia diminuiu um pouco, aí depois ela voltou a lançar, e ela meio que teve uns empreendimentos que ela não vendeu bem, né? Então por isso que ele vai sendo meio irregular, tá? Mas o importante para a Zetec nesse momento é vender bem os estoques, né? Dar uma vendida nesses empreendimentos que não foram tão bem nos últimos anos, para ela ficar mais tranquila para o próximo ciclo de entregas. E nesse novo ciclo de lançamentos, né, essa performance aí é bem interessante, é bem animadora. Lançou 2 empreendimentos, vendeu super bem, tá? 400 milhões de VGV, quase 500, né? Um valor bom. Então, parece que está voltando aí esse período mais, né, mais favorável de lançamentos. A gente vê que ela chegou a ter uma margem bruta também apertada, né, mais apertada. Lembro que a gente estava comentando sobre isso. A Mitre chegou a cair muito mais nessa margem bruta. E o da Zetec já começou a melhorar, né? Então talvez seja um ponto de inflexão daquela safra lá de 2020, porque todo mundo sofreu com aumento no custo, né, dos produtos e tal, né? Mas a gente vai ver com certeza comportamentos distintos. Tipo, desde o auge lá, que foi a Tenda, né? Enfim, de virar para prejuízo, vai precisar emitir agora para reforçar a estrutura de capital. Para a Nitri, que foi bem impactada, né? Enfim, né? E está prejudicando o resultado. Mas até que, pelo visto, sofreu menos, né? Porque o fundo da margem não foi tão fundo assim, esses 28%. A da Mitra caiu bem mais. E, enfim, já começou a recuperar, né? Já foi de novo para 30 e poucos, acima de 30. Então, nesse ponto aqui, ela tá uma perspectiva melhor. Apesar, né, das vendas, ainda ter coisa para vender lá no estoque, mas ainda foi melhor. Vamos ver se é ok, tá? 13% no trimestre tá bom. Né? Um número aí entre 10, 15, mais ou menos no trimestre tá bom, tá? Projeta, né, de 50, 60 no ano, um pouquinho, 40 e poucos, assim, tá ok. Então, vendeu bem, que a gente comentou, né, vendeu bem no lançamento. E o mais importante de tudo é acompanhar a venda de estoque, tá? A gente já vai chegar lá no release dela. Então, os comentários. O release da Zetec, tá, pessoal? Ele é sempre muito bom, tá? Eles muito bem informado, explicado, né? A empresa entra nos detalhes das questões. Tudo bem que quando lançou lá o EZ Infinity, né? Tá, eles deram um monte de desculpinha, mas enfim, né, pelo menos as informações estão aí bonitinhas, né, pra gente interpretar fica fácil. Então, uma margem bruta de 32, a gente já viu que recuperou, né, superior ao primeiro trimestre de 23, né, que mais? Expansão dos resultados, aspecto financeiro, recuperação da margem bruta, que é o que a gente acabou de falar, que é importante olhar em todas as construtoras hoje em dia. Incremento do volume de venda nos projetos. Ó, é a mesma história lá da Mitre, né? Então, projetos ali lançados lá em 2020, principalmente, teve uma inflação muito alta, né, dos custos, e aí estão sendo reconhecidos com a margem bruta mais apertada, né? Então, reconhecimento contábil de 4 projetos, apenas o primeiro tiver incorporado lucro bruto. Ah, tá. Né, tem projetos que estão entrando como equivalência patrimonial, tudo bem, tá? Ah, tá. A margem bruta teria sido ainda mais alta, né? Beleza, perfeito. As vendas se mantiveram um tópico importante, eu destaquei lá também. Melhor início de ano da história da companhia. Aqui é nominal, tá? É em volume de vendas, não é proporcionalmente de VSO. Mas ok, né? Tá bom, tá positivo. Ó, isso vem de performance dos lançamentos que a gente viu, né? Lançou, vendeu bem, tá? E mais campanha comercial para incentivar a venda dos estoques. Era isso que eu queria ver, tá? Porque ela vai precisar vender um pouquinho bem aí estoques. E geralmente, né, ela acaba nem precisando vender tanto, porque ela já vende muito forte nos lançamentos, né? Enfim, ela própria financiando os clientes, ela sempre fez isso, tá? Não é novidade. Mas agora com essa taxa de juros, né, talvez seja bem interessante aí o financiamento dela, ou mais, né? Tal, novas regras, Minha Casa Minha Vida, Plano Diretor de São Paulo, estratégico para a indústria. Então eles estão vendo como vai impactar o land bank deles e tal. 2 novos projetos foram lançados no final do trimestre, aqueles 2 que a gente viu, e já venderam bem, né? 47%. E esse Art Tower, esse que é o Lindenberg e Ibirapuera, é o relançamento do EZ Infinity. Então esse foi o principal vilão da EZTEC pelos resultados um pouco mais fracos que a gente viu, né? Porque o EZ Infinity vendeu muito mal, não sei se vocês lembram, né? Mas é um empreendimento grande,
né, com VGV alto, com as unidades muito caras, cada apartamento era 7 milhões, era uma coisa assim que a gente calculou, e foi um fracasso. Né, foi um fracasso de venda, vendeu muito pouco. No lançamento vendeu 2 unidades, lembra? E depois meio que não vendia. Então isso era um problema sério para a Zetec. Aí eles deram um jeito e lançaram de novo. E trocaram de nome, agora parece que foi. Né? Agora, né, a galera fez lá mudanças, enfim, vai saber o que, né? E vendeu 35% já, tira uma pressão muito grande, né? Enfim, são só 44 unidades, né? É um troço super, super exclusivo. Lembrando que eles dividiram agora em torres, né? Então esse VGV aqui é parte, tá? O projeto inteiro é maior. Por isso que se ele não tivesse vendendo de nenhum, seria um impacto aí para a Zetec. Mas enfim, né? Eu falo pro pessoal lá, já foi, velho. Já é normal a empresa perder a mão, né, em alguns lançamentos. Não foi um só, não foi só ele. Esse foi o mais impactante. Mas ela ali, final de 2021, acho que foi isso. Né, o lançamento do Infinity original. Ela meio que perdeu a mão, tá? O Infinity foi mal, mas uns 2, 3 lançamentos não foram bem. Né? Mas isso aí passa, galera. É normal. A empresa às vezes erra a mão. Depois lança outros, vende bem. Aquele o projeto dos Bandeirantes lá, que é grande, da Avenida dos Bandeirantes, foi ok. Esses mais recentes tá vendendo bem também. Então, tranquilo. Depois dá um jeito de vender o que ficou encalhado lá. Lembra daquelas casas que a Zetec tinha lá? Não, esse é só pra quem é raiz. A Zetec tinha umas casas, não lembro onde. Vem, nossa, que demorou pra vender aquelas porcaria lá. Enfim, vendeu. O outro que ficou muito tempo pra vender foi um empreendimento em Guarulhos. Grande também, multi-torres e tal lá. Ficou tempo encalhado. Ele pegou, deu azar de pegar aquela crise lá em 2016. Também demorou. Mas uma hora vende, né? Então o importante é a empresa como um todo continuar. Porque se os novos lançamentos também estivessem vendendo mal e tal, aí sim era preocupante. Mas foi um período ali, alguns em especial, e depois corre atrás, né? Que é o que a gente tá vendo aqui. Tá, conselho de administração. Uma boa leitura. Tá virando moda isso aqui, né? Que bom. Uma boa leitura é isso mesmo. Pra botar a galera pra estudar aí. Tem um balanço patrimonial. Ó, tem dados em Excel. No... Galera louca, né? Para os analistas que fazem a cobertura, né? Facilitar a modelagem dos caras. Pra eles botarem lá nas recomendações e tal. DRE. Enfim, bora. Curioso, né? Só isso de informação sobre lançamentos e tal. Porque geralmente, balanço de construtora, você vê muita informação dos lançamentos do mercado, são dados gerenciais. E aí no final que tem receita, lucro e tudo mais, né? Vamos ver. O que mais que tem de bom aqui? Então, reconhecimento, Channel Street, Steve Blue, recuperação da margem bruta. Ah, sim, né? Eles lançaram projetos de margem bem alta que venderam bem. Então isso ajudou a puxar a margem bruta de volta para cima. Né? Não foi o que aconteceu com a Mitre. A Mitre não tinha lançamentos assim pesados de destaque, né? Então, né, aquela recuperação de margem, beleza, faz parte, a empresa conquistou. Mas, né, provavelmente o impacto desses lançamentos aí de margem muito alta que já contribuíram forte, né? Provavelmente. Beleza, é isso aí. Então, vender. Ah, esse aqui é residencial também. Eu nem lembrava desse aqui. Unidades, residências do imóvel, dependendo do projeto. Ah, não, desculpa, eu me confundi aqui. Enfim. Tá aqui, margem bruta se recuperou, isso é fato, então olha só, né? O fundo da margem bruta da Zetec também foi diferente do da Mitre, né? Foi no quarto tri, e aí já começou a trajetória de recuperação. Enfim, né, dinâmicas levemente diferentes, né? O problema da Mitre é que ela tá agora caindo, né? E caiu abaixo de 20, então por isso que incomoda um pouco mais, né? Mas ok, a ideia é mais ou menos isso aqui, né? Tá ajustado pelo INCC, blá 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 blá. Então, a Zetec parece que já passou por esse momento de reconhecer aquele buraco lá de pressão nos custos, né? É um risco a menos. Então é isso, os projetos lançados ali até 2020 vão perdendo um pouco a relevância, né, no reconhecimento do POC. Então é essa safra aqui. Enfim, olha lá, né? O grosso que eles tinham de lançamento aqui que eles acabaram vendendo rápido. Ah, esse aqui era o lançamento antigo, 2018, é isso? É. Não, 2018 é esse vermelho, 2019. Ok, então agora, né, lançamentos mais novos e tal, com a margem já ajustada, então vai ajudar a contribuir, né, para
reforçar essa margem bruta. Tá, então os custos, né, tirando esses momentos aí, né, de custo muito alto, de reconhecimento muito alto de custos, né, daqueles projetos, tá, mais ou menos em linha histórico. Então aqui, que mais que tem? Projeto mediano, tem um porte muito maior que o projeto mediano no Brasil. Interessante isso aqui, não lembro desses detalhes nos últimos resultados dela. Novo parâmetro de cálculo mais aderente à dinâmica da empresa, beleza. Encargos financeiros. Isso aqui é a estrutura de custo, né? O custo da obra, claro, né? É a maior parte dos custos. Já que a empresa, né, a EZTEC, ela trabalha muito com capital próprio, ao contrário da maior parte das construtoras. Então, não tem muito encargo financeiro, né, que é capitalizado. Enfim, tem manutenção nos imóveis, mas os imóveis são bons, então o impacto aqui é pequeno. Provisionado e tudo mais. Bom, despesas comerciais, tá bem bonitinho esse release, né? Bem explicadinho. É o que a empresa gasta para vender. Então tem publicidade, tem comissão, tem propaganda, monta stand, faz campanha, faz não sei o que lá e tudo mais, né? Então é normal esse custo aqui quando a empresa está acelerando o lançamento e tal, dar um crescimento, né? Crescer aí uns 20%. Beleza, né? Esse é um custo que promove, né, o produto da empresa. Maior volume de lançamentos faz sentido. Agora, se a empresa tivesse cortando o lançamento, né? Falando, não, vamos segurar os lançamentos, a situação tá meio complexa, e aumentar aquela despesa, aí tinha uma coisa errada. Né? Mas no momento que eles estão lançando empreendimentos grandes de novo e tal, é importante. É até importante que tenha esses gastos. Enfim, aqui tem uma abertura por safra. Que mais? A despesa administrativa, essa você quer que não cresça nunca, né? Em nenhuma situação. Óbvio que tem, tipo, a empresa vai crescendo, vai aumentando a estrutura corporativa dela também, né? Mas o ideal é que cresça o menos possível. Né? Tem muito o que comentar aqui. Crescendo uns 14%, tá bom. E equivalência patrimonial, o que seria equivalência patrimonial? Né? A gente já falou bastante aqui no canal, em várias situações, mas é o reconhecimento de resultados que vem de empresas que a empresa tem, que a empresa mãe, no caso a EZTEC, que a gente está analisando, tem participação, só que ela não consolida no balanço, ou seja, esses empreendimentos aqui, Park Avenue, J, by Lindenberg, né, ela tem uma parte, né, só que ela não tem inteiro, ela não é o dono. Então, as receitas, todo o resultado com esses empreendimentos não passa pelo balanço da EZTEC, não passa pela DRE, receita, custo e tal. Entra só no final em equivalência patrimonial, né, a evolução de fato, né, dessas participações. Então, é isso. Né, teve uma equivalência patrimonial de 20 e poucos milhões, 50 milhões no trimestre total. Então, isso aqui é importante acompanhar, tá? Porque esse resultado ele não entra para fins de cálculo de margem bruta, enfim, mesmo margem EBITDA. Margem EBITDA sim, né? Agora me deu um branco, mas enfim. Aqui é importante ver se esses empréstimos estão, se esses empreendimentos estão indo bem, né? Porque você não consegue ver olhando a margem bruta da empresa, né? Então, ó, a porcentagem da EZTEC, o lançamento, quem é o parceiro, onde é o padrão, a área e o resultado que está contribuindo. Aparentemente está tudo ok, né? Eles falaram antes lá que se eles tivessem consolidados esses resultados, eles estariam com uma margem bruta maior. Então parece que está tudo tranquilo. O resultado apropriar, né? O resultado que, tipo, ela já vendeu, só não foi reconhecido por causa do método POC. Quem não sabe o que eu estou falando, né? Assista os outros vídeos de construtoras do canal. Então, como ela lançou muito nesse período pré-pandemia, né? Começa a entrar no balanço, né? Vários projetos e eles estão com margens mais apertadas, né? Que começa... Ah, não, desculpa. Esses eram os problemáticos, né? Os projetos novos que vão contribuindo, esses, né, já começam a vir com a margem um pouco melhor. O peso das safras mais recentes se torna mais relevante e aí, né, a margem volta a recuperar, né? Volta a ser acima de 40, lembrando que a EZTEC sempre deu show nesse sentido, né? Contando com a parte financeira dos financiamentos aos clientes, ela chegou a ter mais de 50% de margem líquida, né? Que mais? Evolução das vendas. Então, o resultado apropriar está aqui, ok. Que mais? Margem apropriar, né? A gente viu que ela chegou a diminuir para 36, já voltando para cima de 40 de novo. Bacana. E o resultado financeiro para a EZTEC, né, é muito simples. Ela não tem dívida, ela tem um caixa imenso.
né, que já ele não aparece tão grande aqui, porque boa parte está aplicado, tá na forma, tem recebíveis e tal, que não aparece aqui como caixa, tá? Mas a empresa tem bastante dinheiro em caixa, logo o resultado financeiro dela, na verdade, é o contrário, né? Quando tem, né, aumento do custo do capital, ela ganha mais dinheiro. É claro, não é tão óbvio assim, então tem recebíveis atrelados a outros indicadores e tudo mais, né? Ela tem dinheiro aplicado, né? Mas tem conta a receber. Aí a conta a receber vai com IGP, DI, que às vezes tem variação negativa, né? Então não é tão óbvio o resultado dela, mas é um resultado positivo, né? Não tem nem o que falar. Então, ó, resultado financeiro 23 milhões. Aí ele vai ser maior ou menor a depender desses pontos aqui, né? Do reajuste das contas a receber, do quanto tá rendendo dinheiro. Então, que é tranquilo. É só recolher o quanto veio de resultado, tá? Então, o que eles estão falando, ó, nosso resultado tá vindo mais fraco, mas é porque o IGPDI tem vindo negativo. Tudo bem. No problems. Caixa e endividamento é aquilo que eu falei, né? A empresa tem um caixa, né? Bom. Então, como é que é? Ah, aqui é a evolução, né? Dos resultados, mas cadê as disponibilidades? 780, o endividamento 400 e pouco, né? E ainda tem os recebíveis todos. O que mais? Tá, pagamento da parcela do terreno adquirido. Então, o desembolso de caixa de uma construtora, né? É basicamente compra de terrenos e tocando as obras. Então, quando a construtora está num momento de lançar muito, geralmente entra um dispêndio de caixa grande. Aí, quando ela começa a entregar muito, começa a entrar o caixa de novo, né? Então, a dinâmica de caixa é um pouco diferente. Beleza, que mais? Agora que eles vão falar dos lançamentos, né? Geralmente isso aí é no começo do release. Né? Então, show de bola, principalmente Search Tower, tá? Que é o antigo Exe Infinity. Esse é fundamental que a empresa venda bem. Beleza. O East Blue Tatuapé também vendeu super bem. No primeiro tri ela fez um lançamento, era grande? Eu nem lembro. Não, um lançamento modesto, né? Então ela voltou a lançar volumes relevantes, vendendo bem. Tá muito bom. Esse tri foi um lançamento abaixo, não tem problema nenhum. Mas é só para ter uma noção. Tipo, quando você lança menos, é normal vender menos um pouco também, né? Você vende muito no lançamento. Então, né, para fazer a comparação, a devida comparação. Tá, aqui os perfis de lançamentos. Eu queria ver os estoques. Cadê? Então, tem aqui os canteiros ativos. Só um que ele acabou de entregar. Jardins do Brasil. 93% vendido. Né? Tranquilo, é isso que a gente quer ver. Uns 90% vendido tá bom, assim, para um empreendimento entregue, né? E vai acontecer com ela o que a gente falou lá na Mitre também. Então, nesse ano, é esperado um grande volume de entregas. E aí vai entrar bastante caixa, né, ao longo do segundo semestre e tal. Então, enfim, não está todo concentrado no segundo semestre, os efeitos financeiros levam em... tem um atrasinho ainda, né, porque tem um repasse. Então a empresa entrega o empreendimento, dá a chave lá para o morador e ainda tem um período de repasse com os bancos do financiamento e tal. Então, tipo, pode escorregar um pouquinho para o ano que vem, né, essas entregas aí, o recebimento do caixa. Então tá aqui as previsões de entrega para o terceiro e para o quarto tri, né? Enfim, valores aqui nem tanto, mas ó, principalmente o Parque da Cidade, isso é bem relevante. Né? Tá vendido 80%, né? O ideal é perto de uns 90%, mas tá de boa. Esse vendeu menos, né? Esse foi uma venda abaixo da performance, tá? 67% é pouco pra você estar entregando vendido, né? Tudo bem, é 100 milhões, não é tão grande. Né? O ideal é estar isso aqui, 80 alto, 93 ou mesmo 98. Vender 100% não é ruim, né? É que a empresa desenha para ter um perfil de vendas equilibrado, assim, é um equilíbrio entre você vender e obter o máximo de margem possível. Então, se você é determinado por quê? Pelo preço que você está vendendo, né? Então, se você joga o preço lá em cima, né, você vai ter uma margem boa, mas você vai vender pouco, né? E assim, o ideal é isso, é que você venda quase tudo até entregar, né, o empreendimento, porque senão você vai ficar carregando estoque e tudo mais. Então, né, enfim, se vender 100% não é ruim, mas a empresa, se ela vende muito, né, 100%, lançou, vendeu tudo, como por exemplo aconteceu com a Mitre bem no comecinho lá no IPO, provavelmente ela não está precificando bem, né, os projetos e tal. Então,
Vamos ver. Tá, então o Exeinc é o que? Ah, incorporação, né? Ok. Isso aqui sempre foi acessório para Zetec, eu confesso que eu não curto tanto, mas tipo, do jeito que ela faz, né, com EZ Towers, Star Towers, tá fazendo agora, do jeito que ela fez, né, com EZ Towers e tal, ok. O que, que é incorporação, né? São empreendimentos que a Zetec constrói com o objetivo de alugar, de ganhar com a exploração imobiliária, tá? Eventualmente vender, né, como foi o caso do EZ Towers, mas tipo, ela não lança e sai vendendo unidade, ela vai construindo. Então esse EZ Towers é um projeto gigante, tá? Eles estimam de 2 bi de reais. A empresa está só construindo, ela não lançou nada para vender e tal, porque a ideia, pelo menos, né, não é vender logo de cara, é começar a operar, alugar e tal, para eventualmente no futuro, imagino eu, vender aí por um valor mais alto. Opa, pera aí que deu um BOzinho aqui, voltou. Né? Então, assim, pontualmente eu acho ok isso aí, né? Ela fez muito bem com a Z Towers, foi exatamente isso que aconteceu. Eram duas torres, uma ela vendeu logo que concluiu, e a outra ela ficou lá, alugou, não sei o que lá, vendeu um tempo depois, lá pro São Carlos, né? Uma coisa assim. Né? Então, a princípio, ok. Agora, se a Zetec já começar a aumentar e ser cada vez mais assim incorporadora, eu já não sei, aí muda um pouco o perfil, né? Tem que olhar com mais calma. Agora, a empresa tem dinheiro em caixa, né? Tava no momento que eventualmente assim, né, fazer muito lançamento para venda não era tão bom, né? Pode ser um movimento estratégico interessante, tá? Vamos ver. Mas assim, ó, tem muita coisa dentro do balanço da Zetec, ó, que tipo, isso aqui não se reflete em receita, em nada, tá? E é 2 bilhões de reais, cara, é bastante coisa. Enfim, então a primeira torre deve entregar agora no final desse ano e a segunda lá em 2025. E esses são os que eles estão operando, né? Então tem um Ezemark, e ó, tá parte vendido, parte locado, né? Aqui já vendeu quase tudo. Então beleza, enquanto for assim, né? Não tem muito estresse. Né? Esse já não. Esse tá quando? Aquisição 2020. Enfim. Tem que ficar de olho um pouquinho lá para ver o quanto que eles vão tocar, né? Bom, vendas e distratos aí eu sempre falo que é fundamental para qualquer construtora, tá? Tá vendendo bem, o VSO desse trimestre já melhorou, né? A gente viu a empresa ter VSOs bem fracos no passado. Cadê os gráficos de VSO? Tá mostrando não? Safadinhos, né? Mas já recuperou, já tem um VSO ok e tal, né? Os lançamentos venderam bem. E o importante, tá, para a Zetec nesse tri e daqui em diante é vender bem os estoques. Ela sempre foi uma empresa, né, que não tinha muito estoque pronto, que vendia super bem. Nesses últimos anos ela andou tendo umas vendas mais não ruins. Distratos tem aparecido, né, um volume um pouquinho maior de distratos, mas não chega a preocupar porque as regras mudaram um pouco e tal. A empresa, né, bem ou mal, consegue revender bem, mas tem aparecido um volume razoável de distratos, né? 67 em 40, 486, né? Não é pouco, mais de 10%. Mas enfim, tá, as empresas estão convivendo, não é aquela onda de distrato violenta, né? Um distrato meio constante. Ah, aqui o gráfico de VSO, ó. Reclamei da empresa, estava aqui embaixo. Mas esse distrato é bom ir acompanhando também. Ele não pode aumentar muito, né? Impactar a empresa pesado. Tá um patamar ok até. É isso? 14% das vendas líquidas? Não, 14% do que cresceu, né? Então você calcula aqui em cima para chegar a quantos distratos representam da venda bruta ou da venda líquida, né? Enfim, gráfico da VSO que eu queria mostrar. Então você vê ali uns períodos mais michuruca de venda, deu uma melhorada. Assim, né? 10% não é ruim, agora esse 7% é. Então até que passou uns períodos assim piores, né? Isso aqui é o que? Ah, VSO de lançamentos, né? Então, por exemplo, isso aqui foi muito ruim. 13% de VSO de lançamento. É fraco, hein? Isso aqui também. Né? Mas agora esse trimestre lançou bem, né? Em obras e performado, que é a venda de estoque também melhorando, tá? Legal, esse trimestre caiu um pouquinho, mas ok. Né? Isso aqui é importante, já que ela não vendeu tão bem no lançamento em alguns períodos, né? Recuperar e vender o estoque.
Tá, alienação fiduciária é o financiamento que eles dão para os clientes, isso eles sempre fizeram, né, com umas taxas aí gordinhas, 9% mais IGPDI. Meu Deus, teve gente que pagou uma fortuna de financiamento para a Zetec, né? Mas enfim, a empresa sempre ganhou dinheiro com isso e tal, tem a carteira dela para o futuro. E estoque, que são os empreendimentos, os apartamentos que ela tem para vender, tá? Na casa de 2,6 bi de estoque, né? Cadê? Tem a abertura do estoque pronto, aqui, ó, né? Estoque pronto é isso aqui, pouco mais de 10%, em obras, né, grande parte, e lançamento. Então, se você for ver, tem um monte de construtora com estoque performado bem menor que o da Zetec, né? Então, ela não é mais esse fenômeno de vendas que já foi. Tem empresa vendendo mais, né? Mas, claro, os caras preservam a rentabilidade e tal, né? Não dá para reclamar. Agora, ainda tem, né, os ativos em desenvolvimento, porque isso aqui a empresa tá tocando, né? Pelo menos esse, o do Lindenberg é o Infinity, né? Não sei se eles estão tocando a obra ou não, mas o Star Tower, vocês viram na foto lá, né? A empresa está construindo, bancando sozinha. Aqueles 2 bi de VGV lá. Então, o dia que vender, entra uma paulada de resultado. Cadê? Ó, esse aqui. Ó, o dinheiro tá todo aqui, ó. Né? Para construir, para levantar tudo isso, vai grana. Né? Já foi 50%, já 57%. Então, a Zetec vai bancando do caixa dela essas obras. E como não está à venda, né, ele não é estoque, não está disponível para vender. Ela está construindo sozinha, é como se fosse um capex, né? Agora, eventualmente, ela costuma vender e aí entra uma paulada de resultado num trimestre só. Tá, o que mais? Banco de terrenos. Depois eu vou até dar uma olhada com calma no quanto ela tem de projetos em desenvolvimento para tentar entender se eles estão mudando de perfil ou são só oportunidades, né, que eles estão aproveitando e tal, né? Mas é interessante isso. Enfim, banco de terrenos não é tão relevante assim, né? Você vê empresas com mais, outras com menos. Geralmente as empresas seguram, né, 3 anos de lançamento e tal. Né? Não tá tão grande o VGV dela, mas também é tudo um equilíbrio, né? Se você compra um monte de terreno antes, você corre o risco, né? Você acaba imobilizando dinheiro e tal. Como a Zetec banca à vista, né? Ela não vai ter um land bank ridículo igual da Direcional, por exemplo. Né? Mas tá tranquilo. Então tá aqui o perfil do Land Bank que ela tem. Tá, o tamanho dos terrenos, a natureza dos terrenos. O que mais? Onde estão? Você vê um release bem detalhadinho, né? Valor adicionável. Ah, tá. Essa é a conta que eles fazem, né? Do valor patrimonial, mas considerando o valor apropriar, mais os, né, equivalência, mais o que entra aqui, né? Mais o que eles estão construindo lá, startup, né? E aí eles dão esse cálculo aí, né? Que a ação, né, o valor da ação refletindo tudo isso seria de R$ 47. Agora, claro, né? Tem muita coisa aqui que é concreta, né? Por exemplo, esse resultado apropriar, ele é concreto, né? São coisas que a empresa já vendeu, só falta, né, pocar, como diria o pessoal lá da Mitre. E coisas que, enfim, ainda estão em aberto, né? Tipo um Star Towers, beleza, é meio concreto, tá lá, a torre precisa vender, precisa, né? Esse Air Brooklyn também. Mas tá lá a torre já quase, né? 50 e poucos por cento pronto. Mais fácil de vender. Agora, isso aqui é muito especulativo, né? Vai depender do ritmo de lançamentos, dos projetos da empresa executar, né? De vender, de receber, de não ter distrato, né? Então, assim, tá numa ordem aqui do quão mais concreto por menos, né? Então, isso aqui beleza, isso aqui beleza. A venda de estoque, né, no preço esperado é razoável você, né, fazer um exercício de ver o quanto que a empresa tem, né, para reconhecer da venda desse estoque, beleza? Né? Óbvio, tem que vender ainda, mas está lá, né, as unidades e tal. O Star Towers e o Brooklyn, mesma coisa, não está à venda ainda, mas é porque a empresa não quer. Um dia vai vender. Agora isso aqui já tem um grau de imprevisibilidade bem maior, né? Depende muito do futuro. Mas enfim, tem nenhuma mentira aqui, né? Esse é o potencial da empresa gerar valor, né? Gerar patrimônio ao longo do tempo, mas isso não vai ser em um ano e tal, né? Enfim, só para ressaltar o quanto de opcionalidade ela tem. O que é isso?
Consenso interno? Essa é novidade para mim. Analista sell-side. Os caras estão botando dado de analista. Sei lá, eu não gosto muito disso, tá? Por que a empresa está fazendo isso? Pra meio que se vender, né? Se vender no bom sentido, óbvio. Né? Mas, o pessoal gosta da gente, tá? Os analistas estão fazendo boas previsões. Cara, eu acho que isso aí é o papel da gente como investidor, velho. A empresa tem que mostrar as informações e a gente corre atrás. Mas é claro, né? A empresa quer ver o seu ativo valorizado. Isso, inclusive, acaba se refletindo em vantagem para ela, numa eventualidade, né, necessidade de captar dinheiro e tal no mercado. Né? Então, claro que a empresa quer que as suas ações sejam reconhecidas. Mas, enfim, né? Ok, não tem nada de errado também, mas... Né? Você vê que eles estão no esforço aí, né, de mostrar o valor da empresa. E é isso, pessoal. Então a Zetec é aquilo que a gente já conhece, tá? Empresa super sólida e tal, né? Execução, qualidade, isso aí, né? Não tem o que falar. Passou por um período um pouco mais difícil recentemente, a gente viu os reflexos lá, né? Alguns lançamentos que não venderam bem, então tem um estoquezinho ali, uma pressão de margem que é o de menos, né? Já está recuperando, então aqui você vê, tipo, lá na Mitre não chegou a perder venda, mas a pressão de margem foi maior. Aqui piorou as vendas, mas a pressão de margem não foi tão grande. Então, né, um certo balanço aí. Né, fazendo um comparativo com a construtora que a gente já viu aqui, né, já tem vídeo nesse trimestre e é mais ou menos comparável, né, uma direcional totalmente diferente. Então, assim, os últimos anos não foram os melhores da história da Zetec, mas ela continuou crescendo, ela tem projetos lá em desenvolvimento, tá? As vendas não estão ruins, tá? Só estão abaixo do que era antes, mas não são de todo ruins. O Zenfint, que era o maior pepino na mão dela, pelo visto, né, ela achou um jeito ali de viabilizar. Então, assim, vai indo, né? Nova safra, tá vendendo bem. Ela já viveu dias melhores, talvez? Sim, mas continua ok. Então, quando a gente pensa num horizonte de longo prazo, tá dentro do que se espera. Não é razoável você achar que qualquer empresa vai ter, né, um desempenho perfeito enquanto você for sócio dela. Não, todo trimestre vai ser bom, vai ser redondinho, vai ser melhor que o outro. Não acontece. Tem períodos melhores e piores. Se esse for o pior da Zetec, tá ótimo, né? Porque não comprometeu em nada a empresa, né? Enfim. Então, continua a avaliação super positiva dela. É óbvio, né? Acompanhar essas vendas de estoque aí, principalmente esse estoque pronto, acompanhar essas entregas nesse trimestre, né? Para ver se não vai ter um aumento de distrato, né? Se o repasse vai ser ok, né? Costuma ser, mas nunca se sabe. Então, os lançamentos, vamos começar aqui pelo começo. Os lançamentos no trimestre tiveram uma boa performance de vendas, tá? Incluindo o antigo Easy Infinity, beleza, né? Então lembra do pilar, né? Lançamento é importante. Voltou, ela tinha lançado pouco no primeiro tri, já lançou bem agora, vendeu bem, né? Então vamos colocar aqui o SO retomando aos poucos os patamares melhores, né? No níveis melhores. Venda de estoques. Como é que tá, né? Tá vendendo, não tá zerando os estoques, mas como a gente colocaria? Eu vou colocar assim, né? Acompanhar de perto as vendas de estoques e as entregas do segundo semestre. Fora isso, né? Performance financeira, margem bruta, né? Tem segundo trimestre seguido de melhora, isso é bem bom. Parece que a pressão ficou para trás, isso é interessante. E que mais, né? Você vê que a construtora é totalmente diferente da empresa normal. Na empresa normal a gente começa ali e fala das vendas, da receita, das margens, de geração de caixa. Não, aqui é lançamento, é venda, né? São outras coisas, tá? E, enfim, a gente coloca dos projetos. Vamos colocar aqui entrada de caixa. Entrada de maior volume de caixa esperado para o segundo semestre, né? Acompanhando essas entregas aí.
semestre. Ok, vai recompor, né, um pouco o valor da empresa. Então, né, a EZTEC segue sendo muito interessante para o longo prazo, mesmo que os seus últimos anos não tenham tido a mesma performance de anos anteriores, né? Importante acompanhar, né, a melhora da empresa. A melhora, eu tô falando de maneira genérica, né? Que eu vou colocar agora da taxa de juros. À medida que as taxas de juros diminuam e teoricamente o cenário melhore. Então, a correlação de taxa de juros no mercado financeiro, no mercado imobiliário, ela é muito grande. Tá? Então, o que está todo mundo animado agora, a Zetec subiu de 10 para 20, não foi por causa das vendas, venda do Zenfint, essas coisas. Foi porque começou a cair a taxa de juros. Tá? Opa, não tá. Agora eu fixei. Então, é importante a gente ver... deixa eu tirar esse, desfixar, e é o ano de 2022, né? Tem que editar. Não, 2023. 2023 ainda não acabou. Ó, né? Olha o que eu tinha comentado ano passado. O ano foi positivo, a safra de lançamentos de 2021 que foi meio abaixo, o estoque ainda é saudável, importante esforço nas vendas. Tem um grande empreendimento aqui, o EZ Towers, continua com caixa líquido, bom repasse no ano. É exatamente o que vai acontecer agora, né? Você vê que está mais ou menos em linha. Então tá melhor, tá mais positivo. Dá para deixar até com 5 estrelas, né? A empresa para o longo prazo continua bem, né? Mas é isso, é só cuidar para não ficar com o estoque muito parado, não ter muito distrato nesse segundo semestre, né? Não dá, vamos ver se as vendas continuam indo bem. E à medida que as taxas de juros for caindo, né, o esperado é que a empresa comece a acelerar, lançar mais, vender mais, é o que todo mundo espera, e aí sim vai começar a entrar bastante resultado mais para frente dela, né, já sem tanta pressão de custo, né, a Z-Towers, a primeira torre, acho que no final do ano, né, fica disponível, né, começa a aparecer mais opcionalidades no balanço dela. Mas por longo prazo está tudo tranquilo, é só não desandar, nada disso que a gente comentou. Né, empreendimento encalhado, estoque pronto, aumentar muito, ter muito distrato. Se isso não acontecer, é natural que ela vá, né, melhorando assim, mais ou menos, à medida que o cenário for melhorando, né, os empreendimentos continuam sendo bons e tudo mais, né, e aos poucos as coisas vão retomando. Beleza, pessoal? Então era isso aí. Esse foi o vídeo de hoje sobre a EZTEC. Um grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!